Prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, chegamos aqui em Paladinos Marvel número 7 da era Panini Comics. Enfim, e aqui na edição de número 7, o mix de histórias dessa publicação, a única, continua sendo aquele mesmo lance ali. A única coisa que vale a pena é Hulk, Justiceiro e Elektra, que é o que temos aqui. Justiceiro do Garth Ennis, Elektra do Brian Michael Bendis e Chuck Austin, e Hulk do Paul Dix, Ron Garney e Sal Buscema. Porque Capitão América, sinceramente, eu não li. Sinceramente, eu não li. Bom, e falando do Hulk aqui, o Hulk, ele, na verdade, o Professor Hulk, quando ele é libertado pelo General Ross da prisão onde ele estava, que o Hulk teve que se submeter a estar nessa prisão, né, para salvar a vida do colega, Dr. Leonard Sansi, e da colega dele, Angela Lipscomb, o Professor Hulk, que acabou sendo torturado, a mente dele acabou sendo torturada, e isso fez com que os fragmentos dentro da mente do Bruce Banner acabassem meio que, quase que, fez com que a mente dele entrasse em colapso ali, alguma coisa assim, que os fragmentos acabaram tomando forma, né, dentro da mente do Bruce Banner. E algo tinha que ser feito ali para parar isso. E depois o General Ross, como já mencionei no vídeo anterior, o General Ross sente empatia pelo Professor Hulk ou pelo próprio Bruce Banner e acaba libertando o Hulk da onde ele estava, daquela prisão psíquica, onde o General Riker, esse general insano, malévolo, ele estava torturando o Hulk. E também ele tortura outro cara ali, que foi cobaia do General Rick, né, que é o personagem Benny Tibbets, codinome Flux, que foi transformado numa versão do Hulk experimental para trazer o Bruce Banner nas mãos do General Riker. E é uma edição também muito boa, eu não posso reclamar de nada. Aqui entra o Nick Fury com a ajuda daquele cara que o Bruce Banner tentou extrair informações, o cara lá que sofre de poliomielite, que estava usando até uma muleta, o tal do Hack, acho que Hack se chama Hacker de computador, que inclusive foi um cara que o próprio Nick Fury, versão branca, versão icônica, acabou falando para o Bruce Banner, né, que esse cara aí é o cara que você pode pedir ajuda relacionada ao General Riker, né? E aí esse cara, o Hack, com a ajuda do Nick Fury, a versão branca icônica, acabam ali indo até a base do General Riker. Até ali o Hulk já havia sido libertado pelo General Ross, é o Professor Hulk. Como já disse aqui, o Professor Hulk é suscetível ao controle mental. Quando o General Ross liberta o Professor Hulk, com a ajuda do Nick Fury e todo o exército dele, toda, né, a força que o Nick Fury tem, eles acabam tentando parar as insanidades desse General Riker. E o final dessa história, que inclusive é um final que até mesmo o canal do Colecionador, né, quando ele comentou sobre essa história que está compilada na edição de capa vermelha da Graphic Novels da editora Salvat, Hulk, os Cães de Guerra, ele disse que o final dessa história tem uma sacada fenomenal, e eu concordo aqui, eu assino embaixo com o que ele falou. O final, o arco, né, que encerra, a parte final do arco Os Cães de Guerra, tem uma sacada fenomenal por parte do Paul Dix, porque quando a gente descobre as motivações do General Riker, por que ele queria recriar Hulks, por que ele queria capturar o Bruce Banner e torturá-lo dessa forma, a gente descobre quais as motivações do general, e a sacada é fenomenal por parte do Paul Dix. Eu, sinceramente, eu achei muito boa. Bom, o Professor Hulk, com a ajuda do Nick Fury, eles tentam ali, enfim, derrubar esse General Rick, mas o General Rick consegue, com o dom da manipulação, fazer com que pessoas que agora estavam aliadas do Hulk, como esse soldado Benny Tibbets, acabe partindo contra o Hulk, acaba agindo contra o Hulk, contra o Bruce Banner. Bom, aí no final, como eu já disse aqui, eu não vou spoiler muito, porque eu não quero revelar quais eram os motivos, as motivações desse General Riker, mas, cara, é muito foda, é muito foda. O arco que se encerra ali, ficou ali, tá ligado? Ficou ali. E o personagem, o General Riker, ele voltou em histórias ali futuras do Hulk, que depois eu vou comentar mais pra frente, incluindo as histórias que estavam vinculadas da primeira e única saga que o Hulk teve no universo Marvel. Vou comentar mais pra frente. Bom, e no final dessa história nós temos o General Ross, ele sente um pouco de empatia pelo Bruce.
mas ao mesmo tempo ele tem aquele desejo de destruição, né, do Hulk, né? Ele promete para ele mesmo, o General Ross, que não importa se ele sentiu empatia pelo Bruce, né, mas ele fala que ele faz isso pelo fato da filha dele, Beth, ser a mulher do Bruce Banner, né? Enfim. Aí, quando a gente vê o professor Hulk ali, sentado ali num lugar ali meio isolado, tem um texto acima do Paul Jenkins que fala que ele é apenas uma forma de várias outras distintas, né? Enfim, ele não é uma pessoa, ele é uma forma de várias outras distintas, apenas uma forma. Enfim, fragmento da psique do Bruce Banner, que é o professor Hulk, como o Paul Jenkins estabeleceu. Aí, quando a gente é apresentado novamente o que coexiste dentro da mente do Bruce Banner, a gente descobre que o Hulk demoníaco, o Devil Hulk, ele se libertou de sua prisão psíquica e agora o Bruce Banner praticamente está numa situação difícil, né? Não só ele, como as demais pessoas dominantes, para conter essa ameaça iminente, que é o demônio do subconsciente do cientista. E inclusive, no final, o Paul Dix até deixa no texto ali: se o Bruce Banner sabe como rezar, é melhor ele fazer agora. Bom, falando aqui, né? Não tivemos a capa do Hulk, mas ao menos tivemos a capa do Justiceiro, do grande Garth Ennis. Bom, vamos para a próxima aqui. Bom, aqui é o seguinte, né? A Panini, enfim, né? Já começou os vacilos da Panini, que a Panini faz exatamente o que a Editora Abril fazia. Temos um avanço cronológico absurdo por parte das histórias do Hulk, né? Que a Panini infelizmente acabou apresentando aqui, porque nessa edição a gente já vê uma nova fase do Hulk, sempre escrita pelo Paul Jenkins, mas agora com arte do John Romita Jr., que também é um grande artista. Eu sempre vou elogiar o Romita Jr. Aqui ele estava em forma. Mas a Panini ela cometeu um avanço cronológico, porque não publicou o arco do Paul Jenkins que traz o retorno do Sr. Tiratema, o Hulk Cinza, né? Naquele lance do Bruce Banner permitir que as três pessoas dominantes, o Hulk Cinza, o Professor Hulk e até o Hulk Verde Selvagem, acabe se manifestando para que a doença degenerativa do Bruce não alcance um estágio avançado. E essa história que traz o retorno do Tiratema, uma história meio gangster ali, aquele lance de Las Vegas e tudo mais, pode até não ser uma grande história que merecesse uma publicação aqui. Eu digo assim, uma história essencial que merecia, mas faz parte da ordem cronológica do que o Paul Jenkins está estabelecendo. E a Panini, com o avanço cronológico, pulou esse arco que traz o retorno do Tiratema. Pô, pra quê? Aí partiu diretamente para a fase do Hulk, onde ele é sempre escrito pelo Paul Jenkins e tem a arte do John Romita Jr. Bom, eu não entendi nada, mas aqui a capa traz novamente a belíssima Elektra do Brian Michael Bendis e Chuck Austin, tá? Enfim, história da Elektra. E aqui temos uma adição, olha só, temos uma mudança, na verdade, por parte do mix de histórias aqui da Paladinos Marvel. Temos aqui a série Nick Fury, né? A série Fury, escrita pelo Garth Ennis, com desenho do Derek Robertson e arte final do Jimmy Palmiotti. Enfim, Fury também, que são aquelas histórias explícitas que hoje, inclusive, o Garth Ennis, na série que está sendo publicada atualmente pela Marvel lá nos Estados Unidos, chamada Game Fury, também consiste nessa abordagem, né? Sequenciar o que o Garth Ennis já havia feito. Muito fora do universo 616, universo 116, tá? Enfim. Bom, nós vamos falar aqui do Hulk, né? Embora o mix dessa história aqui também é um mix que dá para aproveitar. Tem Justiceiro, Garth Ennis, tem Elektra do Brian Michael Bendis e agora Nick Fury também do Garth Ennis, cara. Mas aqui a história do Hulk, ela consiste basicamente aqui no Bruce Banner com saudades da mulher dele, que é a Beth, né? O Bruce Banner não sabe do paradeiro da mulher dele, só sabe que ela morreu. Ele não sabe que o General Ross está conservando o corpo da esposa do Bruce, que se encontra em estado criogênico. Aí temos a história corta para o Abominável e vários monólogos por parte do Emil Blonsky, onde ele diz que ele perdeu o contato com a mulher dele, que é a Nadia Blonsky, e depois a gente descobre que essa perda desse contato do Blonsky com a mulher dele ocorreu por causa do Bruce Banner, né? Na época lá do Hulk mesclado do Peter David, que foi aquela história que culminou num prólogo para a saga Desafio Infinito, né?
onde o professor Hulk ali, o professor não, né? O Hulk mesclado. O professor é o professor do Paul Jenkins. Aqui lá era o Hulk mesclado. Onde o Hulk mesclado ele começou a convencer o Abominável a não procurar a Nadia Blonsky. O Abominável naquela caracterização deformado, né? A face dele estava bastante deformada pelo que aconteceu na época ali quando o Abominável foi confrontar o Hulk Cinza naquele arco contagem regressiva e o Hulk Cinza jogou o Abominável num galão de lixo tóxico. A feição dele ficou toda deformada. Aí quando ele volta, né, nesse arco de histórias, que foi um prólogo para a saga Desafio Infinito, o professor Hulk, eu falei de novo aqui, é Hulk mesclado, a gente confunde as coisas, né? O Hulk mesclado do Peter David, ele fez com que o Blonsky se distanciasse da Nadia Blonsky, que é a mulher do Emil Blonsky. E aí depois o Abominável, com aquele, né? Ele consegue se curar ali daquela deformidade dele, ele volta a ter aquela feição dele normal, né? Enfim, o rosto dele fica normal. Também o Abominável possui aquele fator de cura do Hulk, né? Enfim, ele cicatrizou ali dos ferimentos, embora tenha sido atingido por um galão de lixo tóxico. Mas o Paul Jenkins ele deixa bastante claro isso, né? Que o Abominável foi se recuperando da época ali. Temos monólogos Abominável, temos também uma conversa do Bruce Banner com o Leonard Samson, onde o Bruce Banner ele culpa o Leonard Samson pelo Leonard não ter dito ao Bruce que o professor Hulk não era na verdade o Bruce Banner, e sim uma versão distinta do mesmo, porque o Bruce achava que quando ele se torna, enfim, o Bruce achava que enquanto ele permanecia naquela forma de Hulk mesclado, era o próprio Bruce Banner. E quando o Bruce descobriu que não era ele, né, por conta dos tratamentos que a Angela Lipscomb fez com o Bruce Banner culpou o Leonard Samson, porque obviamente a Angela falou para o Bruce que aquela versão não era o Bruce Banner, sim, era outra pessoa, era uma amálgama, uma versão, né, distinta do próprio Bruce Banner, mas que não era o mesmo. Aí o Bruce falou para o Leonard Samson, pô, você escondeu todo esse tempo de mim, que eu não era, ou seja, o Bruce fala assim, você fez eu acreditar que eu era aquela versão, o Hulk mesclado, quando na verdade era outra pessoa. E o Bruce Banner percebeu isso, né, que essa versão Hulk mesclado, enfim, era uma versão que sentia piedade de seus oponentes, como no caso ali, o Hulk mesclado sentia pena, compaixão pelo Abominável, né? Ele decidiu desculpar o Abominável, ele decidiu, né, enfim, ele decidiu esquecer o ódio que ele tinha pelo Abominável depois que o Abominável cometeu ali uma atrocidade para com a mulher do Bruce Banner, né, que é a Beth, que foi revelado que o Emil Blonsky, o Abominável, envenenou a Beth Banner para descontar o que o Bruce havia feito com a mulher do Emil Blonsky, Nadia Blonsky, que distanciou a Nadia do Emil Blonsky, foi isso. Aí o Abominável descontou na mulher do Bruce Banner. Só que quando o Bruce Banner queria acertar as contas, a versão que o Leonard Samson fez o Bruce Banner acreditar que era ele, o Leonard Samson aqui é um charlatão, não era o Bruce Banner, ele tinha uma versão distinta, que perdoou o Emil Blonsky, na verdade o Bruce Banner não perdoou. Enfim, né? Aí o Bruce Banner falou, pô, você fez eu acreditar que era eu mesmo, quando na verdade aquele Hulk ali, né, aquela manifestação era uma outra pessoa. Então isso é uma sacada fenomenal por parte do Paul Jenkins. Aí, obviamente, né, temos algumas coisas na história onde o Bruce Banner, ele descobre pelo General Ross que a esposa dele, a Beth, estava sendo mantida, o corpo dela sendo mantido em estado criogênico. Aí o Bruce Banner se enfurece e se transforma na versão Hulk verde selvagem, e isso na arte do John Romita Jr. é algo também gratificante de ver. Bom, o vídeo já tomou muito tempo aqui, e aguardem que eu vou comentar mais sobre essa história aqui. Temos um duelo assim cataclísmico do Hulk verde selvagem contra o Abominável, que eu vou falar no próximo vídeo, beleza? Enfim, continue acompanhando esse quadro. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.